Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Objeto Sexual, Memórias de uma Feminista, da Jéssica Valente, que é uma jornalista americana. Vou mostrar uma foto dela aqui. Hoje tá bastante escuro, não sei se tá dando pra ver, acho que sim. Bom, esse livro foi lançado em 2015 e ela conta a história da vida dela, a biografia, a história da trajetória, tanto acadêmica como pessoal, através do viés do olhar feminista. Então, tipo, eu achei bem interessante essa proposta do livro, porque o título é Objeto Sexual, porque justamente muitas vezes ela se sentiu tratada como um objeto sexual e sabe que as mulheres são tratadas como objeto sexual. Então esse livro não é só para as mulheres, é para os homens também que estão querendo se educar, entender melhor. Então, tipo, eu super indico. Bom, aqui fala da trajetória dela, né, da família dela, começa a falar da escola, que ela se mudou bastante quando era criança. E aqui, logo no início, ela fala uma frase que eu achei bem impactante, então eu vou ler, sobre a violência contra a mulher, que é assim: que os homens conseguem estuprar e matar mulheres, alguns homens, e ainda voltar para casa e apreciar o jantar preparado pelas esposas. Então, tipo, da violência de alguns homens que conseguem matar as mulheres e voltar normalmente para casa. Bom, então, tipo, aqui ela fala de várias, assim, situações que eu vou até falar, algumas minhas experiências até, tipo que as mulheres vão se identificar ao ler que já passaram, ou que conhecem alguém que passaram, ou já ouviram falar. Tipo, tem uma situação que ela passou, assim, que eu nunca passei, mas deve ter sido horrível, que ela ia pro colégio de metrô, e daí ela pegou e desceu, e tava, acho que, e sentiu uma coisa, assim, molhada na calça dela. Alguém tinha ejaculado na calça, na parte de trás da calça jeans dela. E ela assim que pegou, assim, passou a mão na calça, assim, mas ficou horrorizada, claro, né? Porque. E a gente lembra de um cara que, na verdade, ele não é o único, mas tinha outro. Esse cara ficou mais famoso porque ele foi preso por ejacular numa mulher. E depois ele foi solto e fez a mesma coisa de novo e não conseguia parar. Então, diz que não conseguia parar. Né? Querendo assim, se fazer como se ele fosse a vítima, né? Que se fosse como se ele fosse doente. Então, ela foi uma situação terrível que aconteceu na adolescência dela. E ela disse que passou por outras coisas assim no metrô, de homens se tocando, olhando ela. Ela sendo uma adolescente nessa época de 14 anos. Aqui ela fala de coisas que a gente pode, que eu até pode me, assim, que tu pode, assim, se ver, assim, que já aconteceu, assim, tipo, se identificar. Tipo, ela fala assim, quando tá passando um lugar e o carro começa a ir bem devagarinho. Bom, e daí começa a chamar a pessoa, né? Então, tipo, eu já passei, uma vez eu gostava de fazer caminhadas, né? Na faixa, não propriamente na calçada, né? E aconteceu, eu era assim, tipo, adolescente nessa época, e aconteceu várias vezes de carros irem devagarinho e me chamarem. Teve acontecido de um carro dar a volta na outra via pra me chamar se eu queria entrar no carro. Não, eu ia entrar no carro de uma pessoa que eu nunca vi na vida não, tipo, coisa assim sem sentido. Mas isso não aconteceu só na minha adolescência, porque quando eu ia pra faculdade também aconteceu depois de adulta, eu estar indo pra faculdade, o carro parar e pedir se eu queria carona. Tipo, como quem são consciência, né, vai aceitar carona, assim, um desconhecido que eu não conheço. Isso aconteceu mais de uma vez comigo, quando eu tava indo pra faculdade, que um carro parou na minha frente, daí o cara abriu e disse se eu queria carona, e o cara começou a fazer uns barulhos estranhos, que nem ela descreve aqui, e eu peguei e falei, não, bem alto pra todo mundo ao redor ouvir e sair. Bom, então, tipo, aqui tem várias coisas que as mulheres vão se identificar. E aqui ela fala assim, da trajetória dela quando ela começou a fazer faculdade de jornalismo e de como a faculdade americana, a gente vê aqui, é bem diferente da faculdade aqui do Brasil, porque lá eles moram lá na faculdade, né? Porque eles vão assim para outro estado, às vezes, estudar naquela faculdade, e ela conta como que tem umas coisas que ainda bem que não tem aqui, que é Irmandades, né? E que ela nunca pensou em entrar em Irmandade, mas ela viu amigas dela preocupadas, assim, em entrar nessas Irmandades. Então, tipo, tem uma coisa, é muito diferente, porque aqui nós não moramos na faculdade, né? Nós estudamos na faculdade na nossa cidade mesmo, a não ser que vá morar em outro estado, daí tem repúblicas.
Bom, então essa parte nessa época da faculdade ela começou, que ela fala que a usar muita cocaína e ela chegou a se viciar. Até que um dia ela viu que estava demais e deu um basta. Ela não procurou ajuda, mas ela conseguiu parar. Ela viu que aquilo já estava ultrapassando o limite, né? Que não era mais para festa, que ela estava usando sempre, né? Tem uma coisa aqui que eu vou falar agora que é... Ela falou assim que uma vez ela tá numa festa com um cara e a irmã dela também tava, só que a irmã dela foi embora antes e ela bebeu, ela ficou muito bebaça e ela acabou dormindo assim no sofá, não, na cama, não me lembro. E daí o cara pegou e, como ele já tinha ficado, ele se achou no direito de ir lá e tentar fazer sexo com ela inconsciente. Quer dizer, não tem sexo inconsciente, é estupro, né? E ela na época, tipo, não viu muito como estupro, não entendia tanto, ou não era tão educada tanto, porque ela estava inconsciente. Ela disse assim que acordou assim no meio da bebedeira e viu ele assim em cima dela fazendo sexo. Então, tipo, sexo com uma pessoa inconsciente é estupro, né? Então, tipo, ela viu depois, anos depois, né, que aquilo realmente era estupro e que ela não queria mais nada com aquele cara, né? Porque o cara fazer sexo com a pessoa inconsciente, tipo, a pessoa pagou, ela nem sabia onde ela estava nem o que estava acontecendo. Bom, então isso vai me trazer uma experiência. Não me aconteceu isso, porque assim, eu tinha ido numa festa com vários primos e então eu tava muito bêbada, né? Tanto que eles tiveram que me ajudar e eu não fui pra casa aquele dia, porque eu fui dormir na casa dessa prima. E eu fui dormir com ela na cama dela, o marido dela dormiu em outro lugar. E tinha outras pessoas que foram na festa que foram dormir na casa dela também, outras primas e um amigo dela que também tava na festa. Eu tava dormindo de noite, né? Daí eu tava tentando dormir, tava muito bebaça. E toda hora eu acordava que o gatinho dela pegava e pulava no meu rosto, assim, com as patinhas abertas. Mas daí uma hora não era ele. Era esse amigo aí que tinha ido dormir ali também, que tava lá na cama, tipo, tentando, assim, fazer alguma coisa comigo inconsciente. Daí quando eu vi que ele tava tentando, mexendo em mim, eu peguei e falei não, e dei empurrão dele e foi embora. Só que assim, minha prima tava na cama do lado. E ela disse que ela fingia que não via, acho, porque não tinha como ela não ver, né? Porque tava passando a mão em mim e falando, né? Então, tipo, ela escolheu fingir que não via que ele tava ali na cama. Não teria como não ver, porque ela não tava tão bêbada assim quanto eu. Mas eu tive a força de dizer não, e daí ele foi embora, dei um grito. E daí eu contei para algumas primas o que quase aconteceu, né? Daí, tipo, que eu não deixei acontecer. E daí venho nessa prima, né? O que eu falei. E ela pegou e ficou do lado do cara, que era mentira minha. Eu tava lá na festa outro dia. E ela deu um grito. Meu nome, Stephanie. E veio aqui, tipo, pra tirar, assim, as caras de que eu tava mentindo, de que ele era amigo dela, que ele nunca tentaria fazer isso comigo inconsciente, né? Que eu que era bêbada, né? Então, tipo, que eu tava, assim, delirando, né? E então, tipo, quer dizer, ela ficou do lado dele, mesmo provavelmente tendo visto ele na cama, do lado dela, tentando mexer em mim. E o que aconteceu eu nunca mais vi ele, ainda bem, mas eu não tenho mais contato com essa prima, né? E, tipo, então era essa uma experiência de que tentaram fazer isso que fizeram com a Jéssica, só com a Jéssica eles fizeram mesmo, né? Então tem várias coisas além disso que dá para se identificar. Ela fala também dos incels, né, que são aqueles homens que acham que as mulheres têm que ficar com eles, têm que transar com eles. E tem esse cara aqui que eu acho que talvez vocês não lembrar, que é um cara que ele matou pessoas em Santa Bárbara, assim, saiu atirando, porque considerava inadmissível ainda ser virgem e mulheres bonitas não quererem nada com ele. Antes de sair para o ataque, ele postou no YouTube: vou matar essas vagabundas e mimadas. Tipo assim, se ele era virgem, era culpa das mulheres para ele que não queriam transar com ele. Bom, então, tipo, ela fala assim desse ódio, assim, que tem contra as mulheres em geral, né, que a gente... E, tipo, ela falou assim que até a palavra feminista, quando fala feminista, as pessoas ficam... Né, tipo assim, eu sou feminista, mas eu nunca sofri, assim, um preconceito, assim, de que eu falei feminista e alguém ficou... Acho que, assim, tipo, né, ou tentando dar argumentos contra, sabe?
mas a gente sempre acaba passando, né, por essas coisas. Então aqui ela fala uma coisa interessante que é das aulas de escrita dela na faculdade, e isso me fez me lembrar das minhas aulas quando eu fazia letras português, que tinha as aulas de produção de texto, e que a gente ganhava nota para escrever, ler e escrever. Então ela fala assim que o professor usou o texto dela como exemplo, e eu me lembrei da minha época que meu professor usou minha crônica como exemplo do que fazer, e daí eu me sentia, né, a estrela dela. Aqui depois no final ela fala do nascimento da filha dela, da Laila, de como de como foi difícil, que ela nasceu prematura, e de como ela tenta educar a filha dela para não passar pelas coisas que ela passou, que as coisas que ela, a mãe dela e a avó dela passaram. E no final do livro tem as notas, que são coisas que as pessoas mandam mensagem para ela no Twitter, no Facebook, e são assim as piores mensagens. Então eu vou ler só uma que eu acho que é a mais leve, que é assim, ó. Que ela recebeu, volta pra cozinha e faz meu jantar, vagabunda. E olha que eu acho que essa é a mais leve, porque as outras são pesadas a ponto de ela ser ameaçada de morte, ela e a família dela. Tanto que ela contatou o FBI, né, pra conseguir proteção e descobrir quem era. Mas assim, as pessoas que mandam mensagem de ódio pra ela não são só os homens, são as mulheres, tipo, desejando mal pra ela, pra filha dela, tipo, umas mensagens assim que eu não vou ler porque são horríveis, sabe? Tipo, e ela foi cresceu por cima disso, né? E, né, tem que seguir em frente. Bom, gente, fica a dica desse livro, Objeto Sexual, Memórias de uma Feminista, que não é, como eu falei, as mulheres vão se identificar, mas eu acho que os homens deveriam ler também, porque é bastante informativo e bastante interessante. Bom, gente, fica a dica. Eu não tô com o livro que eu tô lendo aqui agora, que é o Barão das Árvores, do Ítalo Calvino, mas provavelmente vai ser minha próxima resenha. Obrigada.